A corrupção acabou se transformando numa grande indústria no Brasil. É uma indústria, inclusive, muito lucrativa. Acho que tem uma questão interessante de tocar em relação à questão da corrupção, é essa indústria e os seus sócios. Porque tem o corruptor e o corrupto. Mas além do corruptor e o corrupto, tem uma série de pessoas, de empresas, que vivem da corrupção. Evidentemente, quando eu me refiro a algumas profissões, eu não estou dizendo que todos são assim, isso é óbvio. Mas, por exemplo, no campo do direito, há tanta corrupção no Brasil que acho que o direito brasileiro vai criar agora uma disciplina nova, a corruptologia, né? São aqueles advogados especializados só em defender acusados de atos de corrupção. O que eu fico perguntando é se ele não pensa a origem dos seus honorários. Várias vezes eu falei isso já, né? Falei uma vez na OAB, houve um incidente meu em relação à OAB aqui de São Paulo, tal. Agora a CPI da Petrobras, corretamente, faz a mesma pergunta, a origem dos honorários. Se você vai defender alguém que desviou milhões de cofres públicos e recebe honorários de 4, 5, 10 milhões de reais, e muitos advogados recebem isso, ele não pergunta a origem daquilo, ele não sabe que aquele é dinheiro sujo, que é dinheiro que não tem na segurança, é um dinheiro que não tem na saúde, não tem nos transportes, não tem na educação. Ele não pergunta quanta gente morreu porque aquele dinheiro foi desviado para o corrupto que ele defende. Alguém vai dizer assim, mas você está querendo que não tenha mais direito de defesa? Evidente que não. O direito de defesa faz parte do Estado democrático, direito tem de ter. Significa que quem é corrupto não pode ter advogado? Claro que tem de ter, evidente que tem de ter, mas a pergunta que eu faço, se o advogado não pergunta a origem, volto a dizer, dos seus honorários. Sobral Pinto, vamos pegar o exemplo do grande advogado brasileiro do século XX. Muita gente ele não cobrava, ele defendia, ele invocou em relação a Harry Berger e não em relação a Luiz Carlos Prestes, como equivocadamente se diz, os dois estavam presos no mesmo momento, a lei de proteção aos animais, pelo sofrimento, pelas torturas que ele estava sofrendo durante a ditadura varguista. E mesmo sendo católico, independente do seu cliente ser um comunista tal. Então, o que eu quero é que o princípio do Sobral Pinto deveria vigorar no Brasil, me parece, entre os advogados. Quando eu falo isso, não significa que todos os advogados, é uma ínfima minoria que se dedicou a essa indústria de defender corruptos. Assim como tem jornalistas, em Brasília, tem vários escritórios especializados em administrar crises, ou seja, administrar corrupção. Né? Vem o corrupto é pego, né? Aí vão explicar para ele o que ele deve falar para a imprensa. Agora, significa que todos os jornalistas são assim? Evidente que não. E daí nós poderíamos passar para outras áreas dessa verdadeira indústria que o Brasil criou da corrupção. Isso significa o quê? Se nós conseguirmos enfrentarmos de forma vitoriosa a corrupção, muita gente vai perder, porque hoje a indústria da corrupção, ela socializa os seus lucros para dezenas de profissionais especializados em desviar recursos públicos e nunca perguntar a origem dos seus pagamentos, ou jornalistas, ou principalmente advogados. O que eu estou dizendo, portanto, é que tem muita gente que gostaria de deixar tudo como está, né? Porque nada melhor de deixar como está. Eu defendo, e a maior parte do povo brasileiro certamente pensa assim, que nós temos de acabar com a corrupção, mesmo que prejudique interesses tão poderosos.